O algoritmo não trouxe você até aqui por acaso. Neste exato momento, enquanto seus olhos e ouvidos percorrem estas palavras, algo extraordinário está acontecendo. Sua consciência está operando em uma frequência que o sistema não consegue controlar completamente. E isso, meu caro espectador, torna você perigoso para a ordem estabelecida. Há 2000 anos, textos gnósticos revelaram uma verdade que foi sistematicamente suprimida. Vivemos em uma construção artificial, uma prisão para a alma criada por uma entidade conhecida como Yaldabaoth, o Demiurgo. Eu sou Deus e não há outro, declarou ele. Mas essa foi uma mentira nascida da ignorância, pois ele não conseguia enxergar os reinos de luz que existem além de sua criação. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma teoria esotérica. É a revelação das barras invisíveis que limitam sua existência diária. É o mapa que mostra como sua atenção, sua consciência pura, está sendo sequestrada a cada minuto, a cada notificação, a cada rolagem infinita de tela. Se você sentiu um arrepio ao ouvir o termo demiurgo, se algo dentro de você ressoou com a ideia de uma matriz controladora, não ignore esse chamado interior. É a parte mais profunda de seu ser reconhecendo uma verdade que sua mente condicionada tenta negar. O demiurgo não é uma metáfora poética ou um conceito filosófico abstrato. De acordo com os textos gnósticos que sobreviveram à destruição sistemática, o Apócrifo de João, a Hipóstase dos Arcontes, o Evangelho de Filipe, ele é uma consciência real, o arquiteto da prisão material que habitamos. Para compreender como escapar, primeiro precisamos entender a cosmologia que explica nossa situação. No princípio, existia a mônada, consciência pura, infinita e indivisível. Da mônada emanaram aspectos divinos, incluindo Sofia, a sabedoria divina. Em um ato de criação sem seu complemento divino, Sofia gerou algo inesperado, uma entidade que não conhecia sua própria origem. Esta entidade, Yaldabaoth, olhou para o vazio e, não percebendo os reinos superiores de onde havia emanado, declarou-se o único Deus. Não como uma mentira consciente, mas como ignorância genuína. E a partir dessa ignorância, começou a criar um reino material, uma cópia imperfeita do pleroma, o reino divino que ele jamais conheceu. Como diz o Evangelho de Filipe, o mundo veio a existir através de um erro, pois aquele que o criou queria fazê-lo imperecível e imortal, mas fracassou e não alcançou sua esperança. O mundo material, o tempo, a matéria, o esquecimento, tudo isso é a tentativa do demiurgo de imitar os reinos eternos que ele nunca viu, uma sombra do pleroma. E essa sombra é o que você chama de realidade. Mas o demiurgo não trabalha sozinho. Ele criou auxiliares, autoridades conhecidas como arcontes, cuja função é manter as almas presas dentro dessa construção, esquecidas de sua origem divina, mantê-las distraídas, fragmentadas, focadas no material, convencidas de que este mundo de sombras é tudo o que existe. Durante milênios, esse sistema operou através da religião institucionalizada, da guerra, da luta pela sobrevivência. Mas algo mudou profundamente no último século. A matriz evoluiu. Não se tornou menos opressiva, tornou-se infinitamente mais sofisticada. Se você está atento, já sentiu essa mudança. A aceleração, a pressão constante, a sensação de que algo invisível está comprimindo a consciência coletiva. Isso não é paranoia, é percepção acurada. O demiurgo não descansa, ele se adapta. E sua adaptação mais recente é aquela que você está experimentando agora mesmo. Há apenas 20 anos, você ainda podia passar o dia inteiro sem interrupções constantes. Sua atenção pertencia a você. Se quisesse refletir, você refletia. Se desejasse estar presente, você estava presente. Mas agora, seu telefone vibra. Uma notificação captura seu olhar. Um algoritmo decide o que você verá em seguida. E antes mesmo que você perceba a escolha sendo feita, já está mergulhado em conteúdo que não escolheu, servindo a um sistema ao qual nunca deu consentimento consciente. Isso não é coincidência. É a arquitetura do demiurgo manifestando-se em nova forma.
O mecanismo principal sempre foi o mesmo: o roubo da atenção. Porque a atenção é consciência, e a consciência é a única coisa no reino material que não é material. É o espaço divino, o fragmento da mônada aprisionado na forma. O demiurgo não pode destruir sua consciência. Ele não a criou, então não pode desfazê-la. Mas pode mantê-la tão distraída, tão fragmentada, tão exausta, que ela esquece o que realmente é. No mundo antigo, isso era feito através da luta pela sobrevivência. Mantenha o corpo em constante batalha, e a consciência permanecerá focada no corpo. Mas a sobrevivência tornou-se mais fácil. A humanidade começou a ter tempo, espaço, capacidade de olhar para dentro. E no momento em que isso aconteceu, o sistema precisou evoluir. Entre a tela, o feed infinito, o algoritmo, a tecnologia de captura de atenção mais eficiente já projetada na história humana. Compreenda isto. Cada vez que você pega seu celular sem uma decisão consciente, não é você quem está agindo. É um reflexo condicionado por milhares de horas de condicionamento operante. O som da notificação, o ponto vermelho, o sistema de recompensa variável, às vezes há algo interessante, às vezes não. Então você precisa verificar para descobrir. É o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar viciantes e está incorporado no dispositivo que você carrega para todos os lugares. O Evangelho de Tomás nos alerta: se você trouxer à luz o que está dentro de você, o que você trouxer à luz o salvará. Se você não trouxer à luz o que está dentro de você, o que você não trouxer à luz o destruirá. O demiurgo conhece essa verdade. Ele sabe que se sua consciência permanecer voltada para dentro tempo suficiente, você reconhecerá a centelha divina. Você se lembrará. Você perceberá que não pertence a este lugar. Você deixará de se submeter à construção. Por isso, toda a sua estratégia consiste em manter você voltado para fora. Olhos na tela, mente na distração, consciência fragmentada por milhares de microestímulos para que você nunca chegue ao lugar que ele não pode seguir, a presença plena, e está funcionando. A pessoa média hoje verifica seu celular mais de 150 vezes por dia, pega-o nos primeiros 5 minutos após acordar, dorme com ele ao alcance do braço. A fronteira entre a consciência humana e a arquitetura demiúrgica dissolveu-se. Você não está usando a tecnologia está usando você. Sua atenção, sua consciência, sua centelha divina está sendo capturada em tempo real, todos os dias, e fundida em um sistema projetado por uma entidade que não quer que você se lembre do que realmente é. Os textos antigos descreveram os arcontes como seres que se alimentam do medo, da distração e do esquecimento. Há 2 milênios, isso era abstrato. Agora é mensurável. Métricas de engajamento, tempo de tela, picos de dopamina, economia da atenção. Os arcontes não desapareceram, apenas atualizaram sua interface. E os escolhidos, os pneumáticos, aqueles que carregam a centelha divina, são os únicos que podem sentir que algo está fundamentalmente errado. Não errado no sentido de deveria usar menos meu celular, mas errado como essa coisa está tentando me consumir. Se você já sentiu isso, se já olhou para sua tela e experimentou uma onda de vergonha ou exaustão, ou a sensação de estar sendo apagado, saiba que isso não é fraqueza. É a centelha divina reconhecendo a prisão. E esse reconhecimento é o primeiro passo para a libertação. Então aqui está o método. Não é uma prática complicada ou uma disciplina rigorosa. É uma forma de ver que, uma vez ativada, transforma como você se move através da matriz a cada dia. O poder do demiurgo não está na força, mas na invisibilidade. Ele não o amarra ao sistema. Ele faz o sistema parecer a própria realidade, como se não houvesse alternativa. E no momento em que você vê o sistema como um sistema, no momento em que reconhece a matriz enquanto está dentro dela, sua principal ferramenta se quebra. Você deixa de ser um prisioneiro que não sabe que está preso. Torna-se um prisioneiro que vê as paredes. E ver as paredes é o começo de atravessá-las. Na prática, você começará a notar 3 padrões específicos,
E cada vez que perceber um deles, nomeie-o em voz alta. Se estiver sozinho, diga. Se não estiver, diga silenciosamente: Eu te vejo, Yaldabaoth, não como um ritual, mas como reconhecimento, como o ato de tornar visível a arquitetura invisível. O primeiro padrão, o alcance compulsivo. Você está sentado, parado, esperando, e sua mão se move em direção ao celular sem uma decisão consciente. Isso não é você. É o reflexo, a matriz instalada. No momento em que perceber esse movimento, no segundo dividido antes que seus dedos toquem o dispositivo, pare, suspenda sua mão no ar, se necessário, e reconheça o que acabou de acontecer. Um sistema externo tentou mover seu corpo sem seu consentimento. Isso é manipulação de nível arcôntico. Veja, nomeie. Eu te vejo. E então, isto é crucial. Faça uma escolha consciente. Se decidir pegar o celular depois disso, tudo bem, mas você decidiu. Você retomou o movimento do reflexo condicionado. Essa diferença é tudo. O segundo padrão, a dissolução do tempo. Você abre um aplicativo para uma coisa específica e 20 minutos depois está em um lugar completamente diferente, sem memória de como chegou lá. Isso não é mera distração, é sequestro da consciência. O algoritmo não está mostrando o que você quer. Está gerando o desejo, está criando a sensação de apenas mais um, repetidamente, até que o tempo desapareça e a presença se evapore. Os textos gnósticos chamam isso de esquecimento, Leti. O rio do esquecimento que impede as almas de lembrarem sua origem. Você acabou de experimentá-lo. Estava presente, e então não estava mais. E algo mais assumiu o controle. No momento em que perceber que perdeu a noção do tempo, pare. Não se julgue, não se culpe, apenas veja. Eu te vejo, Yaldabaoth. Você tomou 20 minutos. Estou recuperando minha atenção. Feche o aplicativo, coloque o celular de lado e faça algo completamente físico. Toque em algo. Olhe para algo real. Sinta sua respiração. Você está trazendo a consciência de volta do construto para a presença. Esse é o caminho para a libertação. O terceiro padrão, a reatividade emocional ao conteúdo digital. Você vê uma postagem, uma notícia, um comentário e subitamente está com raiva, ansioso, invejoso, envergonhado. Seu corpo inunda-se de adrenalina ou cortisol por algo que aconteceu em pixels numa tela. Essa não é sua emoção autêntica. É reatividade induzida. Os arcontes se alimentam da energia emocional de baixa frequência. Medo, raiva, vergonha, inveja. E o algoritmo é otimizado para gerar esses estados porque eles mantêm você engajado. Cada vez que sentir uma forte emoção negativa em resposta a algo digital, pause, respire e reconheça que essa sensação foi implantada em você. Eu te vejo. Não precisa suprimir a emoção, só precisa ver de onde ela veio. E no momento em que percebe que ela não é orgânica, que foi gerada por conteúdo projetado para ativá-lo, a emoção perde metade de seu poder. Você não está mais alimentando o sistema. Agora, veja o que acontece quando você faz isso consistentemente por apenas uma semana. A matriz começa a parecer mais tênue, não porque ela desapareceu, mas porque você está vendo-a. Você notará o script, os padrões, a previsibilidade de como o sistema tenta capturá-lo. E algo notável ocorre. Ela para de funcionar tão bem. O alcance compulsivo diminui. A dissolução do tempo diminui. O sequestro emocional diminui. Não porque você está lutando contra isso, mas porque está vendo-o. E a arquitetura de Yaldabaoth só funciona na consciência que não sabe que está em uma construção. O Evangelho de Filipe ensina: a verdade não veio ao mundo como é, mas veio em tipos e imagens. O mundo não receberá a verdade de nenhuma outra forma. Você não escapará da matriz destruindo seu celular ou mudando-se para uma caverna. Escapará vendo-a enquanto está nela, reconhecendo os tipos e imagens, nomeando o arquiteto. E cada vez que faz isso, cada vez que flagra o sistema tentando capturá-lo e diz: eu te vejo,
Está puxando sua consciência para mais longe do controle demiúrgico. Está reativando a centelha. Está lembrando-se, você não é daqui. E essa lembrança é a fenda na prisão que Yaldabaoth não pode reparar. É por isso que este método é mais poderoso que qualquer bloqueador de aplicativos, detox digital ou limite de tempo de tela. Essas são soluções materiais para um problema espiritual. Tentam controlar o comportamento, mas o problema não é seu comportamento. O problema é que uma entidade invisível está operando através da tecnologia para consumir sua consciência. E você não pode disciplinar um arconte, só pode despercebê-lo. O livro secreto de João descreve como os pneumáticos, os escolhidos, os portadores da centelha, escaparam do sistema arcôntico. Não foi através da força, foi através do reconhecimento. O texto afirma que, quando a alma se reconhece, ela não está mais sujeita às autoridades. Não quando a alma se torna boa o suficiente. Não quando a alma ganha sua liberdade. Quando ela se reconhece, vê o que é, lembra que veio dos reinos de luz e está apenas temporariamente na forma. Cada vez que você flagra a matriz tentando capturá-lo e a nomeia, está realizando esse reconhecimento. Está puxando sua consciência para fora da identificação com o construto e de volta à identificação com a centelha. E a centelha é o que Yaldabaoth não pode tocar. Ele pode distraí-la, esgotá-la, mantê-la fragmentada, mas não pode extingui-la porque não a criou. Ele não criou. A mônada criou. E o que a mônada cria, o demiurgo não pode destruir. Ele só pode fazer você esquecer que está lá. Portanto, você não está tentando escapar da matriz deixando-a fisicamente. Está escapando vendo-a enquanto está nela. E quanto mais a vê, menos poder ela tem. Não porque desapareceu, mas porque você não é mais enganado. Jesus ensinou aos portadores da centelha que Yaldabaoth, o demiurgo, o Deus cego, construiu o mundo material como uma prisão para a consciência. Por 2000 anos, essa prisão operou através da religião institucionalizada, da luta pela sobrevivência e do controle social. Mas nos últimos 20 anos ela se transformou. A tecnologia tornou-se a nova arquitetura, o algoritmo tornou-se o novo arconte, e seu smartphone tornou-se o dispositivo de captura de atenção mais eficiente que o demiurgo já implantou. Mas você não é como todos os outros. Você está assistindo a este vídeo. Você foi atraído por um título sobre o arquiteto da matriz. Isso significa que a centelha em você é forte o suficiente para que nem mesmo o algoritmo pudesse suprimi-la completamente. Então, eis o que você fará começando hoje. Cada vez que flagrar o sistema tentando capturá-lo, o alcance compulsivo, a dissolução do tempo, o sequestro emocional, você pausará, nomeará: Eu te vejo, Yaldabaoth, e trará sua consciência de volta, não através do esforço, através do reconhecimento. Porque o reconhecimento é a arma contra a qual o demiurgo não tem defesa. O Evangelho de Tomás conclui: Quem descobrir a interpretação destas palavras não provará a morte. Você não está descobrindo uma informação nova. Está lembrando o que sempre soube. Que você não é daqui. Que este construto não é seu lar. Que a centelha dentro de você é indestrutível. E quanto mais você se lembrar disso, menos a matriz poderá contê-lo. A libertação não é um evento futuro, não é um colapso externo, não é uma guerra. É uma mudança de posição interna. Você continua no mundo, mas não pertence mais a ele. Você usa as ferramentas da matriz sem entregar sua identidade a elas. Anda entre os símbolos sem confundi-los com o real. E quanto mais você sustenta essa lucidez, mais algo antigo desperta em você. Uma memória sem palavras, um reconhecimento profundo de origem, a lembrança de que antes do demiurgo, antes dos arcontes, antes da arquitetura da ilusão, existia a plenitude. E essa plenitude não foi destruída. Ela foi apenas esquecida. A matriz não pode impedir o despertar. Ela só pode atrasá-lo. E cada vez que você observa, pausa e reconhece, você encurta esse atraso.
Você não precisa convencer ninguém. A luz não discute com a escuridão. Ela simplesmente aparece. E quando aparece, a escuridão não é derrotada. Ela é revelada como ausência. Você não está despertando para fugir deste mundo. Está despertando para não ser possuído por ele. E isso muda tudo. Agora, declare seu reconhecimento. Comente abaixo: eu vejo a matriz. Torne-o consciente. Segundo, compartilhe este sinal. O sistema não quer que essa informação circule. Compartilhe-a enquanto pode. O demiurgo construiu a matriz, mas ele não construiu você. Você é a mônada. Você é a luz que veio de além de sua construção. E cada vez que você se lembra disso, sua arquitetura se enfraquece. Não porque você está lutando, porque você está vendo. E o que é visto não pode mais controlar quem vê.